Título do Brasil, boa tarde, 12:10. Voltamos a ter horário político, né? Então, começando um pouquinho mais tarde, 12:10, voltamos para esse horário. Agora, 12:11, é o apito final para BT, material elétrico, ferramentas, iluminação, CFTV, material de rede, você encontra na BT. Pó Pelotense, agora também jato seco e aerossol. Tintas Renner, conectada com as cores da sua vida. E Jardine, a revenda que não perde negócio. O nosso apito final tem produção de Stern Fishborn, na mesa de áudio Luiz Matoso Braga e na central técnica Norival Santos. Roberto Pauletti, Vinícius Sinotti, Luiz Henrique Benfica e o nosso Matheus Dávila também participando hoje aqui do apito final, debatendo conosco. Siga o apito no Twitter, no @esportebandrs. E a sua mensagem você manda para 980610949. Em nome de Skin, leve saborosa, beba com moderação. 11:11. A informação é para Insulfilme. Películas com eficiência energética. Insulfilme reduz o custo para manter seu ambiente confortável. Ligue a gente 51-30-21-23-23. Antes dos debates e na abertura do programa, vamos tratar de uma questão que está incomodando todo mundo e que é notícia no Brasil inteiro hoje, que foi o assassinato que ocorreu ontem à noite no supermercado Carrefour, aqui em Porto Alegre. O Guilherme Milman está conosco aqui na abertura do apito final para trazer mais alguma informação e trazer a repercussão de todo esse lamentável episódio ocorrido ontem aqui em Porto Alegre. Boa tarde, Guilherme. Guilherme Milman não está aí? Não, Marcão, ele teve que sair de última hora agora. Chamaram ele ali, não sei o que houve, mas daqui a pouquinho ele volta. Então, Tiger, vamos lá, vamos falar de internacional então, Tiger. Tudo bem, Marcão? Bom dia, bom dia, boa tarde. Bom dia. Para todo mundo que nos acompanha por aqui. O Internacional que tem problemas de última hora, a gente pode dizer, lesões que foram constatadas ontem. O Moisés, ele tá fora por 2 semanas, lesão na coxa e desfalca o Inter por 2 semanas. E fica de fora dos confrontos contra o Boca pela Libertadores, Marcão. Perfeito. Eu estava atento aos recados aqui. E que mais tem aí? Bom, o Moisés estando de fora do confronto contra o Boca, o Wendel, ele vai se confirmar como titular. Já a partir do jogo de domingo, né? O Inter se prepara para encarar o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. E aí o Abel, na partida depois do jogo contra o América Mineiro, ele já deu algumas pistas que deve preservar boa parte do time para encarar a equipe do Fluminense. E naturalmente, não dá para dizer que vai ser um time reserva, porque o Inter tinha muitos desfalques na partida contra o América. Então dá para dizer que é um time misto, ou um time titular com outras peças que o Abel pode montar contra a equipe do Fluminense. Titular com outras peças? Eu explico. Por exemplo, o Maurício, tá? Eu não sei se o Maurício é reserva, porque ele foi titular contra o Santos. Só que o Maurício não pôde jogar contra o América, porque ele não pode jogar na Copa do Brasil. Então o Maurício é uma peça. O Patrick é titular. Não jogou contra o América porque tinha Covid-19. Vai jogar contra o Fluminense. O Nonato é outro jogador que retorna ao time, já que testou negativo para o Covid-19, já esteve integrado, inclusive, ao treinamento de ontem, no CT Parque Gigante. O Wendel é outro jogador que retorna agora ao time titular, até pela lesão do Wendel, do Moisés, perdão. Então é um time titular, eu diria, com outras peças, a gente pode até montar aqui para tentar esclarecer isso pro torcedor. Vamos lá? Vamos lá. Marcelo Lombo, goleiro, tá? A defesa com o Rodinei, o Zé Gabriel, o Victor Cuesta e o Wendel. Essa deve ser a defesa. Tá. Que é a defesa titular do Inter, né? Bem dizer. Tá. Aí o meio-campo. Aí começam as dúvidas, tá? Porque o Lindoso, por exemplo, ele tá suspenso. Rodrigo Dourado deve ser preservado. Eu tô projetando Johnny e Nonato, os 2 volantes no time do Inter. Sim. O Edenilson fora também, preservado. Aí uma linha de 3, que pode ter Marcos Guilherme, que não dá para ser considerado um reserva também, mas foi preterido na partida contra o América. Marcos Guilherme, Maurício e Patrick. E na frente o Yuri Alberto, com o Thiago Galhardo também sendo preservado.
não sei se é um time reserva, Marcão, mas é um time com outras peças em relação àquela equipe que enfrentou o América Mineiro. Ah, sim, está um bom título para disco de música baiana, né? Titular com outras peças? Time titular com outras peças. Novos Pode baianos, time titular com outras peças. Muito bom, muito bom. Eu não sei também se o Maurício é titular. Agora, se o Marcos Guilherme era titular, depois que o Abelão chegou, não sei mais. O Patrick, com certeza, é titular. O Galhardo é titular. O Galhardo deve ser preservado, né? Alberto. Mas o Yuri Alberto é um cara que não dá pra gente chamar de reserva, né? Mas também não era titular, né? Ele não é titular, um é. jogo É que o time, América. o time titular do Abel a gente não conhece, né? Peças. Não, a gente, exato. Ele começou com o time do Cudê e depois foi fazendo, né, as suas adaptações, né? Variações de um mesmo tempo. E ontem eu conversei com algumas pessoas da direção do Internacional à tarde para saber qual é o diagnóstico deles da eliminação do Inter na Copa do Brasil, né? E o que eu ouvi é um pouco do que eu consegui captar também nas entrevistas pós-jogo contra o América. O Inter entende que está evoluindo o trabalho do Abel e que o caminho é dar continuidade, é dar confiança para o Abel. Se entende que houve uma evolução na partida de quarta-feira contra o América em relação aos 2 primeiros jogos e que o Inter vai evoluir ainda mais, tanto no jogo contra o Fluminense quanto nas 2 partidas contra o Boca Juniors pela Libertadores da América. E a projeção está total para essa sequência complicadinha que o Internacional tem pela frente de Campeonato Brasileiro e também de Copa do Brasil. De Libertadores, perdão. Desculpe. Repete qual é o pensamento que o Inter vai evoluir. Taigor. Oi. Antes de tu responderes aí a pergunta do Marco, o Moledo ele ainda não vai voltar, porque o Moledo, para mim, é um titular que está fora. Mas está fora. O Moledo segue com problemas musculares. Como tem problema muscular, né? Não só no Inter, no Grêmio também. Sim. Em todos os times, né, Marcão? O acúmulo de jogos e isso tem sido um ingrediente extra no futebol brasileiro como um todo. No Inter, por exemplo, a gente tem o Patrick, que sentiu o problema muscular e se recuperou durante o diagnóstico dele de Covid, então a gente pode dizer que ele teve um problema muscular. O Abel Hernandes, que está fora por mais 2 semanas e meia. Tem também o Moledo e agora o Moisés. Além de vários outros jogadores que também já sentiram problemas musculares. Sim, é verdade. Se a gente for fazer uma lista, ela vai ser extensa. Extensa. Tá bom, é isso aí de Inter? É isso aí de Inter, Marcão. Tá indo pra televisão, né? Estamos indo pra lá. Então tá, fica lá. Bom programa pra vocês. Debater. Daqui a pouquinho o Guilherme Wilma entra aqui para falar sobre esse caso que aconteceu ontem aqui em Porto Alegre. Acho que ele teve alguma atualização de última hora, porque ele saiu. Ele foi na Band News. Ele foi na News. Sim. Perfeito. Não, perfeito. Absolutamente compreensível. Daqui a pouquinho nós falamos com o Guilherme Wilma. Valeu, Taigor. Obrigado. Valeu. Beijo. Beijo. E vamos chamar o Diver, que vai participar hoje dos debates também conosco aqui. Vai dar todo o seu brilho e talento para o apito final hoje. Tudo bem, Matheus Dávila? Fala, Marcão. Quando me chamam, eu não consigo dizer não. Garoto. Essa é a verdade. Soldado da rádio. Isso aí. Sempre à disposição. Ô, Marcão, tivemos novidade no Grêmio hoje pela manhã, viu? Depois, uma novidade já esperada, mas ainda assim novidade. O Grêmio apresentou hoje o novo reforço, César Pinares. O torcedor já está até se acostumando com ele, porque certamente acompanhou a data FIFA, viu o Pinares de titular na seleção chilena e já há aquele debate onde o Pinares pode se encaixar no time do Grêmio. E hoje ele foi finalmente apresentado. Primeiro dia de trabalho do César Pinares e ele respondeu e deixou a dúvida no ar. Questionado sobre ser um meia centralizado ou um meia aberto, ou seja, disputar com o Jean-Pierre ou disputar com o Alisson uma vaga no time, ele disse que faz as duas sem problema nenhum e está acostumado a isso e que vai depender do Renato. E já se colocou à disposição para encarar o Corinthians no final de semana. Ou seja, a dúvida segue e agora tudo é com o treinador. Se o Pinares chega de fato para ser um meia articulador ou se ele vai jogar lateralizado. Pelo que o Renato falou na última entrevista, nem ele sabe ainda onde vai colocar o Pinares.
Ah, sim, sim. Eu também não sei exatamente onde é que esse cara joga e tal, né? Mas vamos ver, de repente vai ser possível que o Renato descubra a posição dele. Né? Do jeito que o Grêmio está jogando bem, né? Eu acho que ele vai ficar para estrear mais à frente um pouco, né, o Matheus? Ah, é verdade, mas contra o Corinthians ele já será uma novidade, pelo menos na delegação. O Grêmio que está se preparando para esse jogo, Marcão, hoje teve treinamento e há uma dúvida sobre a forma como o Tricolor vai encarar esse encontro em São Paulo, porque semana que vem tem Libertadores, né? A gente sabe que a Libertadores é prioridade, mas o Renato, ele gostou de ver a movimentação recente e o crescimento do Grêmio na tabela de classificação, e o discurso tem mudado um pouquinho nos bastidores, viu? Pelo que eu estou sentindo e conversando com os dirigentes, o Grêmio vai colocar o time titular em campo contra o Corinthians, sim, mesmo que isso gere um desgaste maior para o encontro diante do Guarani do Paraguai. O detalhe é: poderemos ter preservações daqueles que não estiverem 100%. Vai ser aquela fórmula: quem estiver bem vai para o jogo, quem não estiver vai ser sacado. A fisiologia está trabalhando bastante nisso. O Grêmio quer entrar no grupo dos 6 primeiros colocados, porque entende que terá uma margem de conforto maior. Estará ali na zona de classificação para a Libertadores, já encostando no grupo dos primeiros 4 colocados, e aí vai aumentando o moral do grupo de jogadores para a disputa também do Campeonato Nacional. É um momento de encaixar a equipe dentro de um calendário recheado. É um desafio, mas um desafio que vai sendo gerido agora pelo treinador com novas peças, né? O Pinari está aí, tem o Churin que chegou também nesse meio de ano, jogadores voltando do departamento médico. O clima está muito bom no Grêmio, isso dá para garantir, viu, Marcão? Ah, acredito que sim, né? Pelos resultados, e não só pelos resultados, mas pelo desempenho do time, né? O Grêmio está com um desempenho muito bom nos últimos jogos aí. Eu acho que isso traz uma esperança, uma expectativa de classificação em posição destacada. Eu estava vendo aqui, o Grêmio tem 33, se ele ganhar o Corinthians vai a 36, mas ainda não chega nos 4 primeiros pelo número de vitórias, né? Porque o Grêmio tem 8 vitórias e digamos que Palmeiras, Santos fiquem para trás, o Flamengo tem 10 vitórias, o São Paulo também tem 36, tem 10 vitórias, o Inter tem 10 vitórias, o Grêmio chegaria no mesmo número de vitórias, considerando que esses times de cima não ganhem, né? O Grêmio chegaria a 36, mas com 9 vitórias. Né? Mas ainda assim, encosta definitivamente ali no pelotão de cima, né? E tá bem organizado. Dá aquela encostada e aí confirma a decolagem, né? O Renato ele não tem falado muito sobre esse termo, diz que vai falar lá no final do campeonato, mas se a gente comparar aquela proximidade que o Grêmio tinha ali com a 17ª posição, com a zona do rebaixamento, com o momento atual, é uma situação bem diferente. E tem o jogo contra o Goiás que vai deixar tudo igual no calendário gremista, né? Vai tirar essa desvantagem atual. E aí a gente vai ter uma noção melhor do que o Grêmio pretende no Brasileirão a partir de dezembro. Claro, o problema é que o São Paulo tem 3 jogos a menos, né? O São Paulo ele pode fazer uma pontuação aí legal, mas o Grêmio tem um jogo a menos. Que é um jogo, quando é que vai ser realizado o jogo com o Goiás? Já teve, é na outra segunda, né? Não nessa. Isso, agora. É no dia 30, segunda-feira, sem ser a próxima, a outra. Isso. No dia 30. Se o Grêmio ganha do Corinthians, ganha do Goiás, faz 6 pontos, já vai para 42, né? Já vai para 42. O Marcão, você citou o São Paulo que é adversário do Grêmio na Copa do Brasil. E sabe, tem algo que tem me chamado a atenção. O São Paulo vive um momento muito bom, muito favorável. Eliminou o Flamengo, pra gente ter só uma ideia, né? E o presidente Romildo, ele tem dado algumas declarações no sentido de: gostou de pegar o São Paulo por 2 pontos. Primeiro, porque ele entende que o Flamengo seria um adversário mais complicado, pelo potencial que tem de time, por aquilo que o Flamengo já apresentou num passado recente. E o segundo ponto que faz o Grêmio gostar de pegar o São Paulo em uma semifinal de Copa do Brasil é: o São Paulo deve uma ao Grêmio. O São Paulo deve o empate no Campeonato Brasileiro ao Grêmio.
Isso vem de dentro do Grêmio. O Grêmio acredita que aquele jogo, que a arbitragem foi a grande pauta após o empate no Morumbi, servirá de motivação para o enfrentamento do dia 23 e dia 30 de dezembro, em uma semifinal. Achei bastante interessante esse posicionamento público do presidente e até mesmo dos dirigentes que circulam ali no departamento de futebol. Interessante. Porque o Grêmio fez uma baita partida, começou mal o jogo São Paulo, superior, aí o Renato ajustou meio o time em campo, nós comentamos aqui sobre isso, e depois o Grêmio se ajustou bem e fez uma baita partida contra o São Paulo. Merecia ter vencido. Mas antes de a gente começar a debater, o Renato deve renovar com o Grêmio? Tem alguma informação já sobre isso? O Renato ele está ampliando o contrato dele, a exemplo dos outros atletas, viu? O Grêmio está fazendo um reajuste. E o reajuste nesse momento é de 2 meses. O Renato ele está ampliando o contrato até o final de fevereiro. Esse é o primeiro movimento. O Grêmio admite, através do presidente Romildo Bolzan Júnior, que já há uma conversa para ampliar até o final do ano que vem. Mas primeiro, teremos a renovação de 2 meses e depois, um pouquinho mais para frente, esta renovação de 1 ano, se assim as partes desejarem. A renovação atual é só de 2 meses. Perfeito, perfeito. Então tá. Agora se adapta ao calendário, né? Isso. Vai até fevereiro e depois volta a discutir uma renovação de contrato com o Grêmio. Agora, a tendência é que o Renato continue, né? Renove depois, por mais uma temporada, né? Até o final do ano que vem, né? É aquela história, né, de todo ano. Tá na mão dele. Tá na mão dele, porque se depender do presidente Romildo, do departamento de futebol, ele renova por mais 1 ano sim. Vai depender do Renato e a tendência é que ele permaneça assim. Esse ano todo atípico, todo diferente, faz o cara às vezes perder nas contas. Essa é a 4ª temporada do Renato, né? Seguida, né? Isso, ele chegou em 2016. Ele não fez toda a temporada de 2016, né? Chegou em setembro. Seguida é a 3ª e meia do Renato. Terceira, não, mas aí, se ele chegou em 16, 17, 18, 19, 3. 24. Tá certo, Marcão. 4. Tá certo. É a 4ª. Então, se ele renovar o ano que vem, vai para a 5ª temporada seguida. Presidente, a última vez que nós conversamos, ele disse o seguinte, que é possível que o Renato se torne o técnico mais longevo da história do Grêmio, do futebol brasileiro, inclusive, recente. É um objetivo. É claro que o presidente ele leva em consideração o futuro e ele deixa muito claro também que não sabe o que será do Grêmio após a sua gestão, né? Quem vai assumir com as próximas ideias, mas se depender única e exclusivamente dele, o Renato fica por tempo indeterminado, porque o trabalho é bem executado na interpretação do atual mandatário. Muito bem, muito bem. Já temos 12h 29 minutos, nós vamos fazer o intervalo, depois vamos voltar para os debates aqui para debater essas questões. Obrigado aí, Dávila, pelas informações. Fica conosco aqui para debater e discutir as questões do futebol. Eu quero chamar a atenção o seguinte, hein? Atenção, região de Canoas, Nova Santa Rita e regiões próximas. A Luandre RH tem 400 vagas para auxiliar de logística. As vagas são para quem tem e não tem experiência. Para se candidatar é simples, envie seu currículo para sul@luandre.com.br e termine o ano empregado. Se você conhece alguém da região, compartilhe com essa pessoa. Repetindo o e-mail, sul@luandre.com.br e boa sorte. Intervalo, nós já voltamos. Muito bem, 12h 34 minutos, 22 graus de temperatura, de volta com o apito final para BT, material elétrico, ferramentas, iluminação, CFTV e material de rede, você encontra na BT. Pó Pelotense agora também já dizia que era o sol, tintas Renner conectaram com as cores da sua vida e Jardine revela que não perde negócio. Vamos aqui agora na abertura desse segundo bloco, sim, chamar o Guilherme Milman para conversar conosco sobre esse caso que chama a atenção do Brasil inteiro e que nós não podíamos deixar também de tratar aqui no nosso apito final. Boa tarde, Guilherme Milman, tudo bem?
Fala Marcão, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente segue acompanhando este caso, este crime que ocorreu na noite de ontem. Um homem, João Alberto Freitas, de 40 anos, que foi morto, espancado por seguranças no estacionamento do supermercado Carrefour, na zona norte de Porto Alegre. O corpo de João Alberto, neste momento, está saindo do Instituto Médico Legal, está indo para a funerária, né, a agência funerária, e logo mais, ao longo da tarde, haverá uma cerimônia, um enterro, no cemitério São João, no bairro IAPI, bairro onde mora João Alberto, que é conhecido como Beto, inclusive tem aí um carinho muito grande pela comunidade do IAPI, é torcedor do São José, do Zequinha, né? Então torcedores do São José, que é um time de bairro, então é uma torcida organizada, muito fiel, inclusive esteve no Carrefour nessa manhã, está na frente do supermercado fazendo manifestações, né, em protesto a este caso. Marcão, o que a gente sabe até agora deste caso? Bom, os vídeos mostram uma agressão clara dos seguranças que dão socos na cabeça de João Alberto e depois derrubam a vítima e ainda, já desacordado, colocam o joelho sobre ele. Logo após, mas o que acontece antes, que foi visto por câmeras de segurança, é que João Alberto estaria no supermercado fazendo compras na noite de ontem, junto com a sua esposa. Eles estariam na fila do caixa para pagar as compras, e aí João Alberto teria feito um gesto com a mão para uma funcionária que estava no caixa. Essa funcionária interpretou esse gesto como algo agressivo, como se ele estivesse ameaçando ela, uma ameaça de violência a ela. Logo após o caso, a esposa se defendeu, disse às testemunhas que na verdade era uma brincadeira que ele estava fazendo, que não era um gesto violento, mas a funcionária acabou chamando seguranças. As câmeras de segurança mostram que do supermercado até a saída para o estacionamento, os três estavam tranquilos, não havia um conflito envolvendo os seguranças e a vítima, né? Mas quando eles estavam na porta, João Alberto teria dado um soco em um dos vigilantes. E foi aí que eles reagiram com essa brutalidade que a gente viu nesse vídeo, né? Essas cenas muito pesadas. Então, isso acabou ocorrendo, né? Inclusive, a esposa contou aqui para a reportagem do Grupo Bandeirantes que chegou para o local e ele já estava sofrendo as agressões e pediu socorro para ela. Foi a última frase que ele falou antes de morrer, né? Ele pediu "me ajuda, Milena", que é o nome da esposa, e aí acabou falecendo. O SAMU chegou aí para o local, mas aí ele já estava morto, então agora essas investigações dão seguimento. Os dois seguranças já foram presos em flagrante, né, porque os vídeos deixam claro que o que eles cometeram foi um crime. Os dois, então, que são de uma empresa que é terceirizada, foi contratada pelo Carrefour para prestar aí esse serviço de vigilância. Um desses seguranças, inclusive, é um policial militar temporário. Ele parte do tempo ele trabalha com policial militar e outra parte ele acaba trabalhando com outras funções. Então, agora, o nome da empresa ainda não foi divulgada, né? Então isso tudo vai fazer parte das investigações. Inclusive, outros dois funcionários do Carrefour que aparecem no vídeo também serão interrogados, Marcão. O que diz o Carrefour a respeito? Eu sei que eles já emitiram uma nota oficial, né? Sim, o Carrefour emitiu uma nota ao longo da madrugada, Marcão, uma nota falando que repudia as ações, que irá acompanhar, né, o julgamento, as investigações, melhor dizendo, mas que irá suspender o contrato com essa empresa, né, que é responsável pelos seguranças, e que fechou. Então, se você for ali para o Carrefour, que fica na Plínio Brasil Milano, estará fechado. Eles fecharam a loja, o supermercado, em respeito em respeito à família, né, de João Alberto. Então, no momento a loja está fechada, mas no lugar está com forte policiamento, muitas manifestações que devem ocorrer ao longo do dia. Manifestações de amigos, de moradores do bairro IAPI, do bairro Farrapos, onde ele morava, e também de pessoas, de militantes, né, que estão aí protestando, alegando um caso de racismo. Então, todas essas movimentações estão sendo notadas no dia de hoje, em frente ali ao Carrefour do bairro Passo da Areia, Marcão. Sim. O Carrefour teria já demitido o gerente, né, da loja e alguns funcionários e já teria rompido o contrato com a empresa de segurança, né? Isso está confirmado? Pois é, o que diz a nota é que eles iriam romper ao longo do dia. Deve ter acontecido já. Provavelmente sim, né? O Carrefour não se manifestou depois disso, foi uma nota emitida durante a madrugada e a gente fica na guarda até para saber então as ações efetivas. Inclusive, se haverá novas demissões, esses funcionários que estão sendo investigados, que aparecem no vídeo também, dos gerentes, dos responsáveis pelo local.
mas ainda não há uma posição oficial do Carrefour sobre isso. O que se sabe é o que foi dito na nota. Irá romper o contrato com a empresa e irá aí colaborar com as investigações. Aquela sequência de socos que o Beto recebe é um negócio impressionante, né? Porque o cara tem técnica para bater o agressor. Aqueles socos rápidos, um atrás do outro na sequência. Talvez o Sérgio estivesse aqui no programa, pudesse identificar como é que chama aquele estilo de batida. Mas é uma batida de quem conhece o negócio, de quem sabe brigar, né? Então, ele usou desse artifício também para agredir e nocautear. Os socos sucessivos, isso aí, é uma técnica de MMA. É uma técnica de MMA, estou sendo socorrido aqui por ouvinte. O que quer dizer que, bom, de toda forma, lamentável. Mas, ô Guilherme, obrigado, hein? Valeu. Valeu, Marcão. Você estava há pouco na Band News, imagino que a repercussão não seja no Brasil inteiro, né? Sim, hoje está movimentado o dia aqui, Marcão. Pois é, imagino que sim. Tá bom trabalho e obrigado pela participação aí, tá? Valeu, um abraço. Nós aqui da Bandeirantes já repudiamos esse episódio, lamentamos esse assassinato, né? E eu queria, se algum colega quisesse manifestar aí sobre esse episódio, fique à vontade, fique livre para falar, porque não podemos deixar passar em branco, né, Benfica? Evidentemente que não, Marco Antônio. É uma coisa terrível o que aconteceu. Foram 2 criminosos que atacaram esse cidadão ontem. Eu estou muito, muito triste. Desde ontem à noite, essa imagem reproduzida em todo momento nas redes sociais, essa imagem que a todo momento as emissoras de televisão reproduzem, essa imagem que está na capa dos principais sites brasileiros, essa imagem que não tem como dissociar, Marco Antônio, da imagem do George Floyd. São cenas muito parecidas, sobretudo o final da ação, quando eles apoiam o joelho nas costas, e já há uma informação de que ele sofreu um ataque cardíaco em razão dessa sequência de golpes que recebeu. Isso tudo aí, Marco Antônio, acaba com o meu dia, acaba com, seguramente, o dia de qualquer pessoa que tem um mínimo de civilidade. Essas imagens, Marco Antônio, que você destaca aí, essa técnica de socos, essa sequência de socos, é uma besta fera. São 2 bestas feras que estão batendo no homem. Eu não quero relativizar. Esse tipo de situação não pode ser relativizada. Uma pessoa foi morta dentro de um supermercado e no dia da consciência negra, por ironia do destino, tratava-se de um negro, Marco Antônio Pereira. Então, ainda bem que a ação foi rápida, eles já estão detidos, mas tomara que haja uma punição exemplar. Não dá mais para conviver com esse tipo de coisa. Foi um ato criminoso. O Carrefour não pode mesmo abrir suas portas hoje. Ele tem que ser muito duro na fiscalização das empresas de segurança que contrata. O Carrefour não pode contratar empresas de segurança que tenham no seu quadro assassinos. Não é possível isso, Marco Antônio Pereira. Esse episódio aí, ele mancha a imagem de Porto Alegre, ele nos deixa muito mal perante todo o país, perante boa parte do planeta. As imagens rapidamente circulam por todo o planeta. Há, evidentemente, uma ligação imediata com o caso George Floyd. Então, essa situação merece, Marco Antônio Pereira, a punição mais rigorosa e mais rápida possível. Concordo. Assina embaixo, Benfica, é exatamente isso. Não sei se mais alguém quer se manifestar, Sinote, Paulette. Não, eu quero apenas... Boa tarde, Marco Antônio, tudo bem? Boa tarde, aos amigos da Bandeirantes. Ontem foi uma noite muito triste. Como disse o Benfica, eu quero acoplar a essa repúdia, a esse ato, hein? A notícia é muito triste que ontem nós aqui em Pelotas fomos acometidos no final da noite, que foi o falecimento precoce, inesperado e sobretudo lamentável, nosso querido colega jornalista, radialista, amigo particular e colega de trabalho de longa data, faleceu ontem em Pelotas em função de uma cirurgia cardíaca, o jornalista Sérgio Cabral. Faleceu ontem. Rapaz, eu não sabia.
Grande 61 anos e meu amigo particular, o Cabral, fomos companheiros de Conselho Deliberativo do Brasil, companheiros na Escola de Samba General Teles, companheiros na Banda Bandalha, trabalhamos juntos na Rádio Universidade Católica de Pelotas por 6 anos, e o Cabral, que foi editor de esportes do Diário Popular durante muito tempo, estava aposentado agora, e foi realizar um procedimento cardíaco e acabou falecendo. Que pena. Foi meu vice-presidente na SEG. Sim, um grande parceiro, mas que notícia triste, outra notícia triste. Faleceu ontem. Sensacional, Cabral. Será sepultado agora às 14 horas aqui do cemitério São Francisco de Paula, em Pelotas, o jornalista Sérgio Augusto Cabral. Faleceu ontem. E que chato, que dia. Fiquei muito chateado. E sobre o acontecimento aí do Carrefour, eu nem vou entrar na questão racista. Nem vou entrar. Independente da cor da pele. Não me interessa se o cara que foi agredido é branco, negro, pardo. Não interessa. É um ato de violência contra o ser humano. É um ato que tem que ser repudiado e punido de forma exemplar. Quem é que deu a autoridade para a segurança, seja do Carrefour ou de qualquer empresa pública ou privada, de sair batendo nas pessoas? Quem é que permitiu? Onde é que está na lei que diz que segurança, seja de supermercado, de boate, do que for, tem autonomia para chegar e autoridade para chegar batendo nas pessoas e levar, inclusive, à morte, como foi o caso desse cidadão? O segurança, ele tem que chegar de forma educada, no máximo, convidar a pessoa a se retirar e, se for o caso, chamar a brigada militar e entregar o cidadão para a brigada militar. Olha aqui, ó, apresentou aquele comportamento inadequado. E aí a brigada, que é quem tem autoridade de polícia, vai encaminhar para os procedimentos legais. Então, a empresa, que no caso é o Carrefour, tem que ser acionada judicialmente. Ela é corresponsável. Contratou pessoas despreparadas para exercerem a função e acabou levando à morte. Porque isso aí é assassinato que foi feito. Tá? É assassinato. Ninguém vai me dizer que isso é um incidente. Foi assassinato. Se tu tira o cara, imobiliza, chama a brigada e entrega, ok. Mais do que isso, é abuso, agressão e assassinato. Nada mais. Não me interessa se o cara é branco ou preto. Não interessa. Tem ainda o agravante de poder, por detrás, estar um crime de racismo. Mas independente, se fosse o cara tivesse a pele da cor branca, eu estaria aqui dando o mesmo discurso, Marco Antônio. Tá certo. É isso aí. Paulette, queres falar sobre esse episódio? Não quero, não. Eu fico com o que o Benfica, eu fico com a ênfase que o Benfica e o Sinote deram. Perfeito, se eles autorizarem, eu faço deles as minhas palavras. Não, perfeito. Eu acho que fica bem. Obrigado pela solidariedade. Obrigado. Olha, é isso aí. Aqui, eu preciso chamar um intervalo, mas o Abel Braga testou positivo por Covid, viu? Já está cumprindo isolamento, ele está em boas condições de saúde. Então o Leomir e o Osmar Loz vão dirigir o time agora nesse final de semana. O goleiro Kehler, que é reserva, também está com Covid-19. Já o preparador físico Cristiano Nunes deu negativo e está voltando às suas funções normais. Informação que o Tiger Junk nos passa. Vamos fazer um rápido intervalo, nós já voltamos para discutir as coisas do futebol aqui, num dia, olha, uma sexta-feira de consciência negra que nos deixa muito tristes, muito abalados. E essa notícia do Sinote me deixou particularmente assim arrasado, porque, olha, era um grande colega, o Cabral, parceiro lá de Pelotas, um grande jornalista, uma baita figura. No dia a dia, não esqueça do seu talco pó pelotense, excelente na higiene diária, combate os maus odores, assaduras e brotoejas,
dando aquela sensação de conforto e bem-estar que você precisa. Agora também na versão aerossol jato seco, ideal para proteção dos pés, mesmo de chinelos ou sapatos abertos, pois não deixa resíduos. Pó Pelotense, mais de 100 anos de qualidade cuidando de você e da sua família. Na ABT você encontra toda a linha de material elétrico, ferramentas, iluminação, CFTV, hidráulica e material de rede. Ligue 3018-3800 ou visite nossas lojas. São Pedro 934 e Eduardo Prado 1941. Um rápido intervalo, nós já voltamos com os debates aqui do apito final. Causos e histórias do Claudião. Hoje eu vou lembrar, pessoal, de um jogo onde, na história do futebol, o setor defensivo do Internacional nunca teve tanta bola chutada ao seu gol somente no primeiro tempo. Aconteceu que na entrada do estádio, nós ainda no túnel, Manga chega ao lado do grande repórter, do maravilhoso repórter Edgar Schmidt, depois comentarista, e o Edgar olha para ele, fora do microfone, e diz: "Tá tudo bem, Manga?" E o Manga diz: "Não, tudo bem não, porque é difícil, né? Manguinha tem que defender todas, porque essa defesa ninguém joga nada, só tem fama. Cláudio, Figueiredo, Marinho, Vacaria. É só nome, porque se não é Manguinha defender, toma gol toda hora." E um dos nossos ouviu. Entramos em campo, o time fez a saudação, reunimos num canto só, falou isso. Ah, é? Saiu o jogo, quando o ataque do outro time se armou, nós falamos para os caras assim: ó, o negócio é o seguinte, não tentem entrar dentro da área que nós não vamos deixar. Mas de fora da área nós vamos abrir. E enfia o pé nesse filho da mãe. Bom, 45 minutos, os caras metralharam o gol e São Manguinha pegou todas. Mas tomou-lhe uma chamuscada de balaço, era balaço de tudo que era lado. E o Minério aos berros: marca, não deixa, e nós, marca, não deixa nada. Vai tomar porrada até se arrepender. Resultado: na saída do intervalo, o Minério desce correndo brabo para saber o que estava acontecendo. No meio do caminho, não lembro quem, bateu com a língua nos dentes que nós estava sacaneando. O Minério no vestiário queria tirar os 4 da defesa. Eu não vou substituir os 4 porque não dá. Explicamos para ele a motivação, até porque no segundo tempo foi 4 ou 5-0. Tá? E no segundo tempo nós não deixamos sequer um chute para o gol. Até amanhã. Pó Pelotense, há mais de 100 anos de qualidade cuidando de você e da sua família. Aqui. 5 minutos para 1 da tarde, tá chovendo em Porto Alegre. Aqui tá chovendo, aí tá chovendo? Eu não sei, tá chovendo. Nos outros... Aí tá chovendo? Tá chovendo também. Tu tá no centro ou tá em Pelotas? Tô em Pelotas. Pô, tá chovendo em Pelotas também. Eu achei que era só uma nuvem, então deve ser uma estabilidade aí do tempo mesmo, né? É uma nuvem que vai de Pelotas a Porto Alegre. Nuvenzinha de chuva. Uma nuvenzinha. Marcão, eu tô em Porto Alegre. Hã? Eu tô em Porto Alegre, mas em Capão choveu a noite inteira, viu? Ah, é? Hoje, e aqui, agora eu tô em Genópolis, aqui não tá chovendo, mas já choveu. Ah, já choveu, é? Já Pô, choveu. agora que eu vi aqui, que eu vi o barulho, fui dar uma espiada aqui, tá chovendo mesmo. Deixa eu dizer que para nós as cintas Renner foram um elemento emocional que gera uma conexão duradoura entre as pessoas. E através de cada lata inspiramos você a tornar a sua vida melhor e mais colorida. Tintas Renner conectada com as cores da sua vida. Que tal aproveitar as melhores condições para comprar o seu carro zero com a Jardine? Com o maior estoque Chevrolet do estado, a Jardine ainda está com toda a linha Juros Zero. E ainda a Chevrolet vai pagar as primeiras 12 parcelas do carro zero para você. E é na Jardine. Depois eu tenho um outro recado da Jardine que eu vou dar aí no meio dos nossos debates para os senhores amigos. O meu amigo Gageiro está dizendo: Eldorado do Sul não choveu e não está chovendo. Mas aqui está chovendo, em Porto Alegre. Olha só, que loucura esse tempo aí, né? Bom, o Abel está com Covid, hein? O que vocês acham que pode ser
Vamos colocar o Daver no debate também aí, que ele está Baixou a imunidade, hoje. Marcão. Oi? Baixou a imunidade dele com os 3 resultados ruins que ele teve. Pode ser, né? Claro. Claro. O cara com fica certeza, estressado. É verdade, com certeza isso aí contribui. Aqui, só deixa eu dar uma Pegou informação. O Benfica, antes que eu me esqueça, uma informação. O Sérgio Boas não está no programa hoje. E ele está bem, está muito bem. Acabei de falar com ele. Ele está fazendo uma bateria de exames assim para saber tudo que está acontecendo com ele. Mas ele está ótimo, está bem, graças a Deus. E fim de semana já está de volta aí. Tranquilo. Que bom, né? Fala, Benfica, desculpe eu te interromper aí. Nada. Primeiro, um grande abraço pro Serginho, né, Marcão? Grande abraço pro Sérgio Claro. que é Mas ele tá legal, ele tá figura legal. Sensacional, né? Claro. O Marco Antônio, outra coisa que seguramente afetou aí o estado de saúde do Abel, acho que você mesmo destacou na jornada esportiva aquela chuvarada lá em... com certeza. Belo Boa Horizonte, lembrança. né? Sabe que o Lisca, que é bem mais novo do que ele, ficava boa parte do jogo abrigado ali na Casa Mata, e o Abel não. Na beira do gramado o tempo todo. Daqui a pouco isso aí fragiliza o organismo, né? E é uma porta de entrada pro Covid. E o bichinho tá lá dentro, né? Não vamos esquecer que o Kehler teve... A preparação de goleiros do Grêmio também tem alguns casos, do Inter, perdão. Então ela circula, é uma questão perigosa. Agora engrossou ainda mais a chuva. O nosso colega jornalista Marco Poli faz uma piada aqui, diz que o Abel está com Covid 12 anos. Que barbaridade. Mas agora... o Marcão, só que no relato... Opa, desculpe, Marcão, desculpe. Não, é sobre isso, pode... Siga. No relato que o Tiger fez com relação ao Grêmio, só que me chamou a atenção algo que eu achei... que não tem sentido. Talvez até tenha sentido para colocar como motivação. Mas aquela história de que o São Paulo está me devendo, por isso que é bom pegar o São Paulo, que papinho, hein? Nada a ver isso aí, né? Como se as coisas... Aliás, Paulete, vou pegar uma carona aí, Paulete, se tu me permite. Claro. Marco Antônio, eu acho particularmente que melhor seria para o Grêmio, no momento, pegar o Flamengo e não o São Paulo. Eu acho que para o Grêmio seria melhor o Flamengo. Porque o Flamengo está espedaçado, o Flamengo está com 10, 12 caras aí machucados, seleção, Covid. O Rogério Ceni pegou o time desgovernado e o São Paulo parece que acertou o passo. Mas tem um mês ainda, né? Momento. Mas mesmo assim, o momento seria melhor para o Grêmio pegar o Flamengo. Esse Flamengo agora está muito mais debilitado que o São Paulo. Mas o potencial do Flamengo é muito grande. Eu acho que o Marcão ele toca no ponto que é crucial. Falta um mês pro jogo, aliás, pro primeiro enfrentamento. Até lá, muita coisa pode mudar. Foi o Matheus Dávila, né, que trouxe essa informação do Grêmio. Não foi o Tyler. Eu não sei. Pelo que eu tô vendo, assim, posso até me enganar e daqui a pouco, né, o Flamengo pode se recuperar, pode ser campeão brasileiro, tem a Libertadores da América ainda aí na frente, tá? Mas olha, eu tô vendo um momento de instabilidade no Flamengo e ao contrário, parece que o São Paulo pegou confiança. Hoje eu vejo... Hoje para mim, tem 3 times ascendentes no futebol brasileiro. Hoje, para mim, 3 times jogam um bom futebol. O São Paulo, o Grêmio e o Palmeiras. O Flamengo, no aspecto que o presidente Bolzan se refere, ele me parece que ele tem razão, porque o Flamengo daqui a 20 dias vai estar com aquela máquina azeitada de novo. É isso que eu estou pensando, porque tem 30 dias, né? É só lá no dia 23 o primeiro jogo. 23 de dezembro o primeiro jogo. Né? Até lá o Flamengo pode estar muito melhor. E o Flamengo, eu também acho que tem muito mais munição que o São Paulo. Se eu sou o Vanderlei, eu prefiro encarar o Luciano do que o Gabigol ou o Pedro. Eu também. Boa. É uma boa figura. Não, teoricamente vocês têm razão.
Teoricamente, Claro. você tem razão. É que eu tô vendo assim, ó. Eu tô achando, é só um palpite, né? Eu tô achando que o Flamengo vai custar engrenar de novo. Pode ser. Isso pode ser. Agora, nós nunca vamos saber, na verdade, né? Porque Não vamos saber, claro. é o São Tem Paulo muita coisa que é o para adversário. acontecer. Muita coisa para acontecer até lá, Marco Antônio. Inclusive, uma oscilação do próprio Grêmio, né? Claro. Nós sabemos que todas as equipes brasileiras, elas passam por um período de oscilação. O Grêmio sofreu um abalo na metade do ano, agora começa a reverter, está jogando muito bem. O Grêmio voltou a encantar. Está todo mundo encantado aí, com justa razão, com o desempenho do Grêmio. Mas as coisas se modificam muito no futebol. Menos, Benfica. Não, tá jogando Paulete, bem. Tá jogando Paulete, bem. o que eu vi nos últimos jogos do Grêmio lembrou muito o Grêmio dos bons tempos, com aquele envolvimento, com uma troca de passes muito curta, né? O futebol apoiado, o jogo de aproximação, muita velocidade. Olha, o Grêmio tá jogando muito, hein? Se a gente fizer um recorte de 1 ou 2 semanas, o Grêmio está ali entre os 2, 3 times que melhor jogam futebol no Brasil. Só que esse é um recorte muito curto ainda, né? Tem que se comprovar, tem que apresentar uma sequência. Mas eu concordo com a ideia do Benfica pelos desempenhos recentes. Não se esqueçam que o Robinho volta. O Robinho volta a ser titular, vai mudar um pouco. Acho que não. Não volta, não. Acho que não. Não O volta. Paulete quer escolher o Baltimore. O Renato pode ser qualquer coisa, menos burro. Não, o Renato tem... Olha, e eu sou um crítico do Renato por ele ser pavão, por ele ser arrogante, por ele ser, em determinados momentos, deselegante nas suas entrevistas. Agora, burro ele não é. Ele não é burro de observar o rendimento que está o time do Grêmio e inventar de botar o Robinho aí. Não. E a ascensão do Grêmio, ela se deu, pelo menos na minha opinião, a entrada do Darlan e principalmente do Jean-Pierre. Eu também acho que a entrada do Jean-Pierre, ele agora bem recuperado, com o pai dele em boas condições de saúde, a cabeça dele está boa, ele voltou a desenvolver um bom futebol. E também tem um outro detalhe, aquela conversa que acabou acontecendo lá no Grêmio, e o Matheus até pode me ajudar aí, depois daquela saída do Maicon, que saiu brabo e tal, e parece que teve uma conversa aí com os jogadores mais jovens. Deixa eu aproveitar então e perguntar para o Matheus. Qual é a previsão de volta do Maicon, Matheus? Não tem, viu? Até o técnico Renato, ele foi questionado de forma mais direta sobre esse ponto, porque o departamento médico disse que não havia previsão. E o que o Renato nos deu de relato, e esse é o ponto mais atualizado, é que como houve uma lesão muscular de grau 1, o Maicon ele está em tratamento, 2 turnos, só que sem previsão de trabalhar com bola. Há uma visão mais otimista que esses trabalhos com bola, já no gramado do CT Presidente Luiz Carvalho, comecem na semana que vem. Só que aí será o primeiro passo, né, Benfica? A gente pode colocar no mínimo mais 2 semanas para o Maicon, mas é apenas uma previsão e sem muito fundamento, porque os médicos afirmam que não tem como dar com exatidão a recuperação total desse jogador por conta do histórico recente dele. Eu acho que vai demorar um pouco para ele voltar. Para a sorte do Grêmio, ele não está fazendo falta, né, Marco Antônio? Não, sim, o time se encaixou, né? Agora o Grêmio tem um desafio aí no domingo à noite, que é o Corinthians, né? Eu acho que aí nós poderemos ver realmente se o Grêmio tá na briga para disputar título, se vai chegar ou não, se passar pelo Corinthians. Claro, o Corinthians está atravessando um momento muito difícil, mas é sempre o Corinthians, né? E na Arena Corinthians lá o bicho pega. Então, eu acho que está bem colocado, hein, Marcão? Eu acho que é um bom marco para a gente avaliar, porque sem desrespeito nenhum ao Cuiabá, muito menos ao Ceará, que são bons times, e o Grêmio realmente jogou bem esses jogos, mas o Corinthians, mesmo mal, o Corinthians ele tem um peso diferente na avaliação, né? Eu acho que Só agregando aí, Paulete, contra o Fluminense também, jogou muito bem o Grêmio. Sim. Foi bem. Mesmo.
O Grêmio teve boas atuações, a gente pode pensar algumas atuações boas esse ano, em outros períodos, contra Flamengo, contra São Paulo. Eu acho que é em razão disso que o presidente se refere... Os Grenais, né, Marcão? Os Grenais. E esses últimos jogos aí que o time se ajustou. Não teve, assim, nenhum adversário daqueles... né? Que time esse aí, e o Grêmio passou bem e tal. Mas, enfim, não dá para desmerecer os adversários. Mas acho que esse jogo com o Corinthians vai ser importante para a gente saber o norte do Grêmio. Eu também concordo. Eu tava... tô chocado, essa questão do Carrefour aí acabou comigo, rapaz. E na hora do noticiário, a televisão apresentando aqui as imagens, e talvez não tenha prestado bem atenção, essa manifestação do presidente, ela foi feita em alguma entrevista ontem, Matheus, ou foi naquelas lives lá com torcedores? Não, ele teve uma conversa no programa Cadeira Cativa e ele deu essa manifestação. Eu fiz esse recorte porque eu achei muito sincero por parte do presidente quando questionado sobre adversário, né? Normalmente tem aquele discurso político de não escolhemos, não existe o melhor. E o presidente, ele acabou dizendo, olha, eu prefiro pegar o São Paulo por isso, mesmo que nós tenhamos a história com o Flamengo. Luiz Carlos Reck, que foi quem conduziu a entrevista, questionou, né? Mas o Flamengo também, digamos, dá para dizer que deve ao Grêmio, por conta da eliminação no ano passado. E ele disse, não, prefiro pegar o São Paulo, porque o episódio no Morumbi foi um episódio que, na minha avaliação, mancha a história do Campeonato Brasileiro. Esse aí, ó, Benfica, é o famoso cadeira cativa fura-fura. Um abraço pro Rec, que é o nosso amigo. Esse episódio aí não foi protagonizado pelo São Paulo, né? Eu não acho assim que exista. Foi pela arbitragem, né? Pela arbitragem, né? É que o São Paulo pediu a troca da arbitragem e tudo começou ali, né, Benfica? Teve isso bom, por aí. Tinha esquecido. Por aí sim. Não, pessoal, é brincadeira de futebol, isso aí é papo de futebol, não tem sentido nenhum. São Paulo não tem culpa nenhuma disso. O presidente está criando um clima a favor do São Paulo. Vamos desculpar os gremistas, mas quem deve estar gostando desse papo são os caras de São Paulo. Aí que eu queria chegar. Porque daqui a pouco, essas coisas às vezes funcionam, às vezes não, mas certamente são levadas para o vestiário. Não quer dizer que vão funcionar. Aquela coisa, é mais fácil enfrentar a gente, então vamos mostrar para ele. Isso aí, exatamente. Mas, mas o presidente do Grêmio não disse que era mais fácil enfrentar o São Paulo. Não é isso que ele disse. Mas é uma leitura, Matheus. Mas é uma leitura que vai para o vestiário. Ele disse que preferia porque o São Paulo está devendo para o Grêmio. Eu anotei a frase aqui, ó, a aspas, então tá? fala. Então, só para a gente ter uma ideia melhor, ele disse o seguinte, abre aspas, eu acho o Flamengo mais difícil do que o São Paulo, embora o São Paulo esteja em uma fase enorme e boa, o São Paulo nos deve a recente, aquilo foi um assalto. Fecha aspas. Então ele acha o Flamengo mais difícil que o São Paulo. Então, ele acha claramente o time do São Flamengo Paulo melhor mais que o do São Paulo. Ele acha o Flamengo mais difícil. Falou, né? Certamente que isso aí vai acabar no vestiário de São Paulo. Isso eu concordo com ele. Mas tem um mês ainda, tem mais de um mês para isso. Aí vai morrer no conversinha, né, Marcão? Oi? Conversinha de futebol. Agora, claro. o Grêmio joga com o Corinthians, né? Tem dois aspectos importantes, assim, que eu julgo, né, importantes nesses dois jogos do final de semana. Eu vou trabalhar até no jogo do Inter. E sobre o Internacional, eu não vejo nenhum motivo para poupar jogador, hein? Eu acho que o Internacional tem mais que botar todo mundo que tiver condições de jogar para tentar ganhar do Fluminense, que não vai ser fácil, e voltar para a briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Internacional tem que cuidar muito bem do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque na Libertadores ele tem um fio desencapado pela frente chamado Boca Juniors. Então e vai decidir na Bombonera. Então o Internacional não tem nada que ficar poupando o jogador. Quem tiver em condições tem que ir para o jogo. Para o Inter tentar ganhar do time do Odair e voltar para brigar pelo título no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio,
eu acho que o grande adversário do Grêmio que está por vir, com todo respeito ao Corinthians, que não vive uma boa fase, mas que é o Corinthians, eu respeito isso, até porque o Internacional foi lá, pegou o Corinthians esfacelado e o Corinthians ganhou do Internacional, quando o Inter ainda era líder. Então o Corinthians lá dentro é o Corinthians, não tem sombra de dúvidas. Mas eu acho que o grande adversário é o Guarani do Paraguai que vem aí. O Grêmio que abra o olho com o Guarani do Paraguai. É o primeiro jogo em Assunção, né? Exatamente. Um jogo não pode tomar uma tamancada feia lá dentro, Marcão. Não pode. Isso aí. Tu tens razão. O Corinthians é um teste bom para o Grêmio, mas o Grêmio não pode tomar, como você usou a expressão, tamancada no jogo lá em Assunção do Paraguai. Tu sabe por que eu estou dizendo isso, Marcão? Sabe por que eu estou dizendo? Porque o Corinthians foi no Paraguai, perdeu, se não me falha a memória, lá de 1-0 ou 2-1, e achou, mas lá no Itaquerão nós fizemos a festa. Veio aqui e perdeu também, ficou fora. Ficou fora. Então, não dá para levar de barbada, não dá para achar que é favas contadas porque decide na arena. Eu acho que o grande adversário é o Guarani do Paraguai. Tem que abrir o olho. Também concordo. Agora, o Grêmio ele é muito experiente, né, Sinote? Em mata-mata. O que aconteceu ano passado, naquele jogo contra o Flamengo, aquele 5-0, foi uma exceção na trajetória que é muito boa do Grêmio em mata-mata. O Grêmio não costuma levar tamancada em mata-mata, né? Então, uma derrota, obviamente que é possível, mas acho que qualquer derrota é perfeitamente administrável para o jogo de volta. É que esses times daqui, uruguaios, paraguaios, argentinos, se eles fizerem 1-0 lá, uma vantagem de 1-0 lá, eles são muito chatos para tu jogar com eles com vantagem. Eles armam um esquema e é uma pegada muito forte. Vou dar um exemplo aí. O Lanús veio aqui e classificou em cima do São Paulo. O Lanús veio e classificou. É complicado. O Corinthians comemorou aquela vez que o Corinthians foi eliminado pelo Guarani, que ele comemorou antes de jogar um adversário, né, que seria fácil para passar, e acabou se dando mal, né? Exatamente. E aí acabou se desclassificando. Só para a gente ter a ideia, né, o Palmeiras jogou recentemente com o Guarani, fora de casa, jogando lá no Paraguai, e o Palmeiras empatou. Para quem acredita que o Grêmio tem o mesmo potencial que o Palmeiras, são equipes que se equivalem, né? O Palmeiras teve um resultado que seria satisfatório para o Grêmio, pelo menos na minha avaliação. 0-0 fora tá mais do que bom, decide na arena. Claro, é bom. E olha que foi? Olha, o Guarani pode ser, claro que a gente respeita o Guarani, que a gente acha que o Guarani, agora, não dá para comparar com o Boca, né? O Grêmio nessa aí tá com uma baita vantagem em relação ao Internacional, né? Inclusive, porque o momento. Não, tu tem razão, porque o momento do Grêmio é bem melhor que o do Inter também, né? Mas essa vantagem só Boca e Guarani, né? Boca e Guarani, pô, a gente fala, tá, o Guarani, tá tudo bem, pessoal, mas se eu tiver que jogar, eu vou jogar por 2 vitórias do Grêmio. O Grêmio é muito mais time que o Guarani. Claro, eu também acho. Agora, essa posição do Grêmio enfrentar o Guarani, essa condição aí, o Grêmio conquistou na primeira fase, na tabela, né, de classificação, né? O Inter ficou em segundo e aí pegou times mais fortes, pegou mais forte que no caso o Boca. Até pode passar, né? Mas eu tenho um recado aqui importante, ó. Na Jardine Chevrolet, a Black Friday já começou. Juros zero para toda a linha e tabela FIP no seu usado. Onix com parcelas de R$ 499. Nova Tracker Turbo 2020 com parcelas de R$ 999. Aproveite a Black Friday e saia de carro zero. Jardine Chevrolet, revela que não perde negócio. Vamos para o intervalo. Nós já voltamos com os debates aqui do apito final.
1h20, estamos de volta com o apito final para BT Pó Pelotense, Tintas Renner e Jardine. Mande o seu recado para 980610949. Em nome de Skin, você sabia que é a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com a área quando a gente abre a garrafa? Isso mesmo, é que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida, é por isso que a Skin não tem aditivos e os ingredientes são naturais. 1h21, informação para Insufilme. Películas com eficiência energética Insufilme. Reduz o custo para manter o seu ambiente confortável. Tecnologia com melhor custo-benefício. Faça economia de energia com as películas para vidros Insufilme. Ligue a gente, 51-3021-2323 ou AT 51999692190. Nós falamos há pouco que estava chovendo aqui. Eu estava lendo uma notícia que não tem nada a ver com futebol, mas eu não posso deixar de falar. Tem 4 a 5 mil jacarés amontoados no Pantanal, onde havia um açude antes, e em razão da seca naquela região lá, eles estão na lama a 50 graus de temperatura. E se não chover, vão morrer de 4 a 5 mil jacarés. Que loucura para, né, a natureza aqui no Brasil, a falta de chuva ali na região de Corumbá e do Pantanal Mato Grossense. Que loucura, hein? Vai baixar o preço de bolsa e sapato, hein? Pois é, rapaz, que loucura. Mas isso está proibido, né, Paulete? Sim, mas se eles morrerem, vai fazer o quê? Ah, não, mas aí, não sei. Se eles morrerem, o que é que vai entrar lá para pegar? Bom, eles têm que tirar. Por causa da questão sanitária, tem que tirar. Não, claro. Tem que tirar. Vai ter que... Tem que remover, claro. Ah, mas isso vai ser um problemaço. É triste. Eu adoro os bichos, rapaz. É triste isso. Tomara que chova. Mas o Marcão... O teu cachorro aí... Ah, tu tá em Porto Alegre, não tá na praia? Não, eu tô em Porto Alegre. Eu tô passando uns dias aqui, que eu também, semana que vem, tenho médico, vou fazer revisão. Velho, né? Velho tem que se cuidar, né? Eu tava falando com o Sérgio Boas hoje, a pior coisa que tem é o cara ficar velho. Serve pra nada. Tudo é mais difícil. Mas olha aqui, ó. A gente tava falando do Grêmio agora, e eu fico pensando... O Internacional recebeu um aviso valioso do América de Minas. Um time mais fraco, muito bem treinado, mas mais fraco, e o Internacional não conseguiu ganhar. E eu continuo achando, eu faço sempre esse exercício, o Inter tem um bom zagueiro, tem 2 bons zagueiros, um bom goleiro, agora com Dourado, Patrick e Edenilson, mais na frente Galhardo e Yuri, o Inter tem um bom time. Agora eu espero que a comissão técnica do Abel tenha entendido a mensagem que recebeu, que precisa mudar o esquema de jogo. E a oportunidade já é agora, porque depois pega o Boca. Eu, sinceramente, eu vi o Boca jogar esses dias, não sei aonde, o Boca joga hoje, até com as reservas. Mas eu não me assusto com o time do Boca. O Internacional pode passar pelo Boca se ele tiver, pelo menos com esses 7 jogadores que eu falei, e mudar o esquema de jogo. A principal mensagem que eu acho que o Internacional recebeu e tem que trabalhar tem que mudar o esquema de jogo. Paulete, você acha que o Abel, e domingo até nem será o Abel, né? Vai ser o Leomir, mas você acha que porque ele mudou a posição, Paulete, dos volantes, né? Você viu que ele colocou agora, antigamente, o volante do Internacional, ele ficava praticamente entre os zagueiros, até para a saída de bola. E depois havia um segundo volante, o Edenilson, né, colocado um pouco mais adiante, que ou fazia um trabalho centralizado ou fazia um trabalho pelo lado direito. Agora não. Agora são 2 volantes alinhados, Dourado e Lindoso. Pelo menos foi assim. Me parece, Paulete, que essa é uma coisa que o Abel carrega já desde os seus primórdios como treinador. Você acha que ele pode jogar sem esses 2 volantes alinhados? Não, o que eu acho que ele pode jogar assim, ó. Ele pode jogar com... Eu estou falando do ideal, tá? Ele tem que... Tu está te referindo ao domingo agora ou Benfica ou no geral? Não, pode ser domingo, pode ser já o Boca mesmo. É que me parece, Paulete. Me parece que ele vai jogar. Me parece que o seu ideal
me parece que o seu ideal não bate com o ideal do Abel. Então, com toda, assim, ó, correndo o risco da pretensão, então eu quero dizer que o Abel não vai conseguir nada, porque ele tem que mudar o esquema do Inter. Olha, a gente viu contra o América, o Cuesta, o Lindoso e o Zé Gabriel trocavam 10 passes entre eles e davam todo o tempo do mundo para o América se restabelecer. Era tudo que o Lisca queria. Se ele colocar em linha, como tu sugeres aí, o Dourado e o Edenilson, e mais à frente ele colocar o Patrick e o Maurício, é um desenho em cima do que tu estás falando. Não seria o meu, mas se ele fizer isso aí, ele vai ter pelo menos 2 jogadores à frente que vão tabelar, que vão fazer infiltração, que vão mudar o esquema que ele jogou contra o América lá. Isso, não, esse é o meu ideal também. Esse é o meu ideal também. O Edenilson como um segundo volante, mas não alinhado, porque o Lindoso e o Dourado são praticamente lado a lado. E isso aí foi péssimo para o Internacional. Isso, eu gosto do Edenilson um pouco mais adiantado. É que o Abel, até para fazer me parece que o Abel gosta de 2 volantões. Eu acho isso aí uma coisa do século passado, mas também. Eu não gosto muito de usar a questão numérica, mas eu gosto do 4-1 ou do 4-3-3, aí tu tem que ter volante que saiba jogar, o Dourado sabe, ou então aquele esquema do 4-1, 3-1, não sei, 3-2, um volante só. Um volante só para ser um protetor da zaga quando preciso. Ô Marcão, senhores, eu estou aqui lendo uma matéria, deixa eu até pegar, é do portal AS da Espanha. Eu sei que o Kudê passou, que o Abel é o novo treinador, mas foi a primeira vez que o Kudê falou sobre o Internacional lá em território espanhol. Ele foi questionado o seguinte, pela reportagem do portal AS. Algo lhe deixou frustrado com o trabalho que fez no Inter ou com a forma que você deixou o clube? E ele respondeu o seguinte, abre aspas, nada me frustrou no trabalho, mas a saída sim. Foi uma frustração porque é difícil para um treinador se apresentar como líder de algum lugar e não lhe acompanhe, não lhe sentir acompanhado. Essas coisas costumam acontecer. São decisões pessoais que, se analisada internamente, você acaba depois tendo algum tipo de convicção no que fez. Uma tradução um pouco literal, mas deixou claro, né, que ele como líder não era, pelo menos não se sentia acompanhado, não se sentia prestigiado e é por isso que deixou o clube. No caso, pelo departamento de futebol ou pela direção, eu só tenho uma dúvida se foi antes ou depois da saída do Alessandro Barcelos. Eu acho que foi depois, né? Depois, né? Aí sim, parece acho que era muito boa a relação dele com o Alessandro. Pois é. Então, se for isso, né? No episódio do Alessandro, começou a ter dificuldades internas. O Internacional também se perdeu, porque é difícil trabalhar sem um vice-futebol, né? Que às vezes vice-futebol atrapalha. Mas o Alessandro não. O Alessandro era um cara muito participativo, caso, né? E ele fez muita falta ao Inter. Não era o caso. Não. Minha dúvida é se foi antes ou depois da proposta do Celta. Bom. Tem isso. Tem isso também. Mas a proposta parece que era bem antiga já, né? Parece que já tinha recusado 2 vezes anteriores, né? Ele já tinha tido a oportunidade em 2020 uma vez e recusou. Mas o interesse do Celta é antigo até pela história que ele tem com o próprio Celta, né? Ele foi jogador do Celta, a apresentação dele foi baseada nisso, então era um namoro já um pouco mais antigo. Bom. Ele já tinha recebido outras propostas do Celta, né, Paulete? Lá ele vai conseguir tudo que ele quer. Vai contratar jogadores, vai ter a parceria da diretoria, vai ser campeão. Esse argentino que fique lá e não encha mais o saco aqui do Internacional, né? Não deixou herança nenhuma. Vida que segue, né? Ele deixou uma herança maravilhosa aqui. Leandro Fernandes, Musto, o Lindoso renovou o contrato, o Ender, ele deixou uma herança espetacular para o Internacional. Mas o Musto, pelo que eu fiquei sabendo,
ele vai para a Espanha. É claro, é óbvio. Né? Vai Não ser sei se campeão com ele lá no Celta. Não, nenhuma chance, né? Nenhuma chance. Marcos Guilherme, Marcos Guilherme podia ser vendido para a Espanha também. Mas o Marcos Guilherme não foi o Cudê que trouxe. Foi. Não. Marcos Guilherme já estava acertado com o Inter desde o ano passado. Não, eu sei, mas eu não, claro que eu não vou ser pretensioso dizer que a minha informação é melhor do que a tua, mas o que eu sei é que ele avalizou a contratação. Pode trazer que eu gosto de Claro que ele avalizou. Ele avalizou todas as contratações. Agora, o Marcos Guilherme, o ano passado a direção do Internacional já manifestou interesse, tanto que tu lembra que foi dito pelo próprio Rodrigo Caetano que o Marcos Guilherme estava fazendo um trabalho físico especial lá nos Emirados Árabes para vir em condições para o Internacional. Eu acho que não terminou o trabalho físico especial ainda. Pode ser que não. Pode ser que não. Agora, todas as contratações foram avalizadas pelo Cudê. Claro, né? Todas. Claro. E algumas. O que se diz é o seguinte, eu não estou aqui, pode ter certeza disso, Paulete. Tu sabe. E o que eu vou te dizer não tem nada de ofensivo, nem de... Só a gente acerta, erra, claro, isso aí todo mundo. Fica tranquilo. Quando vocês elogiavam o Cudê, eu já criticava. Eu já dizia que não estava vendo nada daquilo que muita gente via. Mas tudo bem. Só que é o seguinte, o que o Cudê se queixa, e que eu não estou dizendo que ele está certo, mas a queixa dele é o seguinte, é que prometeram, vou usar exemplos assim, prometeram o Pete Martinez, o Nacho Fernandes, né, como diz o Baldasso aí, o Cristiano Ronaldo, o Messi, e na hora deram o Marcos Guilherme, deram o Galhardo, e aí mandaram ele trabalhar com isso aí. É esse. Isso deve ter deixado ele bastante abalado. Isso é o que ele se queixa. Mas às vezes, às vezes o técnico também, ele não é obrigado a ser atendido em todas as suas pretensões, né? Ainda mais um ano de pandemia, quando as finanças do clube ficaram completamente abaladas. Agora, sobre o Cudê também, Sinote, e você é absolutamente coerente ao dizer que não via grande coisa nele. Você dizia isso em janeiro, disse em fevereiro, disse o ano inteiro. Mas também é preciso dizer que, apesar de não ser o técnico perfeito, ele deixou o Internacional numa belíssima posição no campeonato. Também é verdade. Também é verdade. Não, isso aí é uma verdade parcial, né? Porque teve um momento que o Paulete chegou a dizer aqui no programa, durante a pandemia, Paulete, tu estava apaixonado pelo Cudê, hein? Claro. Sabe por quê, Marcão? Eu fiquei muito bem impressionado, e o Sinote tem toda a razão, ele falou isso desde o início, eu fiquei muito bem impressionado com o discurso dele, porque o discurso dele é muito do que eu penso de ver um time jogando. E eu fiz uma associação imediata com os times ingleses, porque me parece que ele falava uma linguagem que me agradava muito nesse sentido. A minha interpretação não foi correta, porque ele, na realidade, eu vi o Internacional algumas partidas executar isso. E nas demais... Parte, né, em parte, mas... Não sei a sua projeção sobre ele, ela não foi plenamente atendida em parte. Houve momentos, e o Sinote não concorda, mas houve momentos em que o Inter apresentou para mim um grande futebol. E acho que foi aí que a sua paixão floresceu, né? Mas é que nós estamos no futebol brasileiro em que nenhum time consegue manter a mesma regularidade o tempo todo. Em um ano atípico, né? Em um ano atípico. O Pois Cudê sabe qual é a foi do céu ao inferno. A minha O Cudê discordância... foi do céu ao inferno, como foi o Renato do céu ao inferno, como o Sampaoli foi do céu ao inferno. Todos os técnicos foram. O Diniz, do céu ao inferno, todos foram. Sabe qual é a minha questão, A minha Benfica? discordância é só uma. Eu concordo contigo, Benfica. Eu acho que os técnicos, eles nem sempre, aliás, na maioria das vezes,
eles não são atendidos 100% no seu pedido junto à direção em termos de reforço. Eu acho que a exceção dos últimos tempos aí foi o Jesus, o ano passado, do Flamengo, e o técnico me fugiu o nome dele agora aqui, o Sampaoli, do Atlético do Mineiro, que quem ele pediu, a direção foi lá e contratou. Mas o não atendimento de todas as reivindicações, ele implica, na minha visão, da não possibilidade de se cobrar também resultados plenos. Porque, na verdade, se tu me pede, né, olha aqui, ó, eu preciso de um carro com tantos cavalos de potência. Aí eu não tenho condições de te dar, te dou a metade, mas eu estou exigindo que tu seja campeão igual. Aí fica ruim, seja para o Cudê, ou seja para o Renato, ou para qualquer técnico. Sabe qual é a minha questão? É o grande problema. A minha questão em relação ao Cudê passou a mudar basicamente por dois aspectos. Primeiro, porque ele começou a reclamar dos gramados, como se lá na Argentina fosse tudo gramado em inglês. Reclamava dos gramados a todo tempo. Depois ele começou a reclamar de que o grupo é curto. Isso ele falou 100 vezes. Depois reclamou que a diretoria, ou seja, ele de imediato ele se desfocou e eu não vou contar, aliás, tem mais um detalhe ainda. Quando um treinador insiste com Zé Gabriel, com Musto e Marcos Guilherme, eu passarei a ser crítico dele. Então, eu fiquei desencantado com a atitude em relação à fala, por esses três fatores. Eu tinha esquecido esse terceiro fator. Por isso que hoje eu digo, o Eduardo Cudê sai e não deixa nenhum legado para o Internacional. Eu acho que o grande problema foi a forma como tudo foi administrado. O Cudê pode não ser o melhor técnico, ele pode não agradar todo mundo, mas ele precisava terminar a temporada. E o resultado está aí. Eu acho que muito do problema do Inter, muito do que vai acontecer com o Inter, é exclusivamente culpa da direção e não do treinador. Porque da mesma forma como se demite, ele também pode pedir demissão. Isso é verdade. Isso é verdade. Foi mal administrado, mal conduzido, o Dávila tem razão. O Benfica já tem insistido bastante em cima disso, e eu concordo. Eu acho que houve erros do treinador em termos de montagem de equipe, de escolha de titulares. Esse Musto aí eu sempre achei que não jogava nada, e digo, tem um monte de volante aqui no interior do estado que são Mustos sem grife, ganhando muito menos e jogando muito mais. Então, tudo isso aí eu concordo. Agora, que foi mal administrado pela direção do Inter, essa questão da relação técnico, departamento de futebol, direção, foi muito mal administrado. Vocês falaram no Sampaoli, eu vi na ESPN hoje pela manhã, eles deram informação de que a seleção colombiana, a Federação Colombiana, né, estaria tentando contratar o Sampaoli para treinar o time da Colômbia, já que o técnico deles fracassou completamente nas eliminatórias. A Colômbia tomou 2 cacetadas aí na sequência, né? 2 goleadas, uma em casa, para o Uruguai 3-0, e tomou 6-1 do Equador. Então, eles estariam cogitando a possibilidade de contratar o Sampaoli. O Sampaoli, ele é dinheirista. E a Colômbia não pagaria mais do que ele recebe do Atlético Mineiro. Agora, imagina se ele sai, essa montagem toda que ele fez no Atlético Mineiro, ele nunca mais vai pisar em Minas Gerais, né? Mas o Benfica tem razão. Eu não sei se lá na Colômbia eles pagariam mais do que ele ganha aqui no Brasil, né? E a última experiência dele, como técnico de seleção, foi uma calamidade. Foi na Argentina, né? Argentina. No Chile ele foi bem, né? No Chile ele foi bem. Na Argentina foi uma tragédia. Ele não foi bem, não foi. É que aquela Argentina era uma tragédia, né? Mas era uma Argentina recheada de pseudo-craques, né? Não, recheada de bons jogadores e péssimos caráteres, né? Bom, pois é. Os caras... Mas aí é o seguinte, né, Dávila?
Quem convocou foi ele, né? Ah, não, também. Não, se eu não me engano, ele pegou o barco já pré-selecionado. E outra, vai bater de frente com o 10 deles lá, Sinote. Ah, não bate de frente outra, com o Messi. ele bateu de frente com o Messi, mas o Messi até é o cracaço, mas até não é o grande líder. Ele bateu de frente com o Mascherano. Sim. E esse é um cara de caráter, assim, pelos relatos que tem. Esse é líder, né? Tu vai bater de frente com um cara líder como o Mascherano, aí você tá mal, né? Aliás, o Mascherano agora vai começar a carreira de treinador, né? É outro que tá no mercado aí. Mas agora ele vai provar do veneno também, né? É isso aí. Ô, Esther, tá no estúdio aí, a nossa querida Esther? Oi, Marcão, tô aqui, tudo bem? Vamos ler alguns recados aí dos nossos ouvintes que mandaram para 980610949. Vamos atendê-los em nome de Skinner e Saborosa. Beba com moderação. Vamos lá, então. Eu vou começar aqui com o recado do Tofanello. Ele diz que o Internacional vai pegar o Boca devido ao Cudê escalar reservas e perder para o Católica e perder o Grenal do Beira-Rio. Tem razão. Aqui, diz, boa tarde. Pode falar. Só um reparo. Mesmo que o Inter vencesse, se o Inter vencesse lá o Católica, ele seria o primeiro? Como é que foi o Grêmio no último jogo aqui? O Grêmio empatou, né? Se o Inter tivesse vencido, ele seria o primeiro, eu acho. O Grêmio ficou 2 pontos à frente. O Inter o Grêmio ficou 3 pontos. 3. Mas eu acho que se o Inter tivesse vencido, ele no saldo, né? A diferença do Grêmio pro Inter foi o Grenal. Eram 3 pontos. 3 pontos. Se o Inter o Grêmio tivesse... fechou com 11. O Grêmio 11 e o Inter 8. Se o Inter tivesse vencido a Católica, o Inter teria ficado em primeiro, pelo saldo de gols. Eu acho que é isso. Vamos lá, Esther. Vamos lá, então. Boa tarde. O Paulete é injusto com o ex-treinador. Ele deixou o Inter na liderança do campeonato, mesmo com um time mais ou menos. Só o Galhardo é importante. Abraço, Simone do Jardim Ituçabará. Olha aí, Paulete. Simone não concorda contigo. Obrigado, Simone, mas eu continuo discordando. O time do Inter é bom. O time do Inter não é médio, não. Tu acha realmente que o Inter é bom, Paulete? Olha, eu falei assim, um time com Moledo e Cuesta, um time com Patrick, Dourado e Edenilson, um time com isso que eu não estou nem botando o Bosquilha, que está machucado. Um time com o Yuri e o Galhardo, se alguém achar que esse time é ruim, bom, aí realmente tem que torcer por ruim eu não acho. Não, eu não acho. Ruim eu não acho. Mas não é isso que tu está dizendo também. Não é essa maravilha toda o time do Inter. Não, eu nunca disse que é uma maravilha, eu disse que é um bom time. Médio não, é um bom time. Eu continuo dizendo que é um time médio e com esses jogadores que tu disse aí, que são bons jogadores. O Yuri Alberto eu quero ver um pouco mais, mas são bons jogadores. São bons jogadores. Nenhum desequilibra. Nenhum faz a diferença. O Galhardo... São Paulo tem algum craque? O São Paulo, olha... Nenhum craque. O que tu considera craque? Para mim, o Daniel Alves é craque, né? Não, nenhum desequilíbrio. Alves é um craque, né? Mas para mim nenhum jogador de São Paulo desequilibra. O São Paulo está atrás do Inter na tabela. É muito bom, Paulete. Hoje é considerado o melhor time do Brasil. Eu não acho. Eu acho que o Grêmio tem jogadores melhores que o São Paulo em algumas posições. O São Paulo está em ascensão. Isso sim. E o São Paulo tem 3 jogos a menos, ele pode assumir a liderança do campeonato. Se a gente for considerar os valores individuais, o Flamengo é o melhor time disparado. Se nós formos considerar valores individuais. Agora, o conjunto, o momento e o planejamento tático de acordo com aquilo que se tem na mão, o Flamengo no momento não está bem, o Atlético Mineiro oscila muito e os que estão mantendo assim um nível é o São Paulo e o Grêmio que está em ascensão agora. O Palmeiras de vez em quando, o Palmeiras está pegando rumo agora.
Tá? Mas são esses aí. O Internacional está em queda. Em queda. E ainda perdeu. Eu usei uma expressão, Paulete, no jogo com a América, não sei se tu acompanhou, que o Internacional, com aquele time que tinha Guerreiro, que tinha Bosquilha, Patrick, né, Saravia, era um time que eu conceituava como um médio alto. Era um time com chance de chegar. Agora, esse time aí do Inter, sinceramente, para mim é um médio baixo. Ô Sinote, o Paulinho nos ajuda aqui, o Paulinho Pires. Se o Inter tivesse vencido mesmo, ele teria terminado em primeiro no jogo lá no Chile. No primeiro na chave. Vamos fazer intervalo e já voltamos aí. Só para não perder o gancho. Claro. Só para não perder o gancho. Qual foi a conclusão a que todos chegaram antes daquela última rodada? Que o Internacional, se ele perdesse por 1-0, ele só se classificaria se o Grêmio também perdesse, acho que por 3-0 o seu jogo, uma coisa assim, né? O América. Era a conclusão naquele momento. O Grêmio fez um péssimo jogo. Ninguém acreditava. Primeiro, ninguém acreditava que o Internacional fosse vencer lá. Havia já uma desconfiança. E segundo, todo mundo tinha certeza que o Grêmio iria ganhar o seu jogo aqui. É por isso que o Cudê não colocou titular. Estou lembrando disso agora. Bom, pode ser. É que passou já e como se dizia. Sim. Vamos para o intervalo rápido e voltamos aí com o apito final.